Pronto, né? Fran Cardoso mais uma vez aqui para falar do TD 11 de estatística, né? O último que se refere à parte de medidas de tendência central, que é média, mediana e moda. Nesse aqui a gente vai estar falando de calcular média, mediana e moda quando a gente tem os dados em intervalos de classe ou na tabela ou lá no histograma, né? Okay? Eu vou começar pelo exercício 2. Na verdade, o exercício 1 e o exercício 2, na verdade, ele é um só. Eu apenas separei, tá? O exercício 1 é só uma parte mesmo de porcentagem, de interpretação de gráfico. Não é a medida de tendência central mesmo, tá? E é só na parte 2, na segunda questão, no caso, que é que a gente vai falar de média, mediana e moda, tá? Exercício 2, adaptação do exercício 28 da página 52 do livro didático de matemática com texto e aplicações, volume 3, Luiz Roberto Dante. Em relação ao exercício anterior, então, em relação a esse gráfico de barras, aqui não é um histograma. O histograma é quando a gente está trabalhando com intervalo de classe, né? No caso, aí as barras vão ser unidas, no caso do histograma. Mas ele não é um histograma, parece um histograma, ele é um gráfico de barras, tá? E ele é baseado nesse gráfico de barras que está aí, tá? Aí esse gráfico de barras aí eu vou tirar agora. O gráfico de barras que estava aqui, eu vou substituir por essa tabelinha, tá? Ou seja, toda a informação que está no gráfico de barras, eu posso substituir por essa tabela, tá? A variável é o número de acertos, tá? Então, pegar então agora essa tabelinha que está aí e vou trazer para cá para a lousa, ok? É isso. Pronto. Vou colocar ela aqui agora. Essa frequência absoluta aqui, você deve lembrar também que ela funciona como sendo o peso. Se eu fosse fazer a média aritmética, eu posso considerar isso aqui como sendo o peso. Número de acertos 0 tem peso 3. Número de acertos 1 tem peso 5. Tá? Então é isso. Para calcular a média aritmética, lembra que quando eu falei de média ponderada, na verdade a média ponderada é ainda a média aritmética. Tá? Então, vou fazer primeiramente a média aritmética, ok? Então, a ideia da média aritmética, só para a gente lembrar, né, é aquela coisa de pegar M é igual a S sobre Q, a soma dividida pela quantidade, tá? E observe então aí, o que a gente vai somar, tá, é em relação a exatamente o número de acertos. Então, por exemplo, vamos ver, média aritmética. O zero, que é uma quantidade de acertos, né? Ele é somado quantas vezes? 3. Então, esse zero aqui, na verdade, ele aparece 3 vezes. O 1, que é um acerto, ele aparece quantas vezes? Ele aparece 5 vezes, tá? Aí o 2, que ele aparece 8 vezes. O 3, ele aparece 15 vezes. Aí pensa, se eu escrever 15 vezes o número 3, né, ia dar muito trabalho. E assim etc. Tá? Não vou colocar todo não. E o apagador caiu. Tudo isso dividido pela quantidade, que é exatamente o quê? Exatamente o número de alunos, que é 3... mais 5, mais 8, mais 15 e etc. Tá? Então, para a gente, lembra que a gente, para fazer isso aqui, a gente não precisa ter que escrever tudo. Então, é isso. Esse zero aqui aparece quantas vezes? 3. Então, seria 3 vezes o zero, mais 5 vezes o 1, mais 8 vezes o 2, né? 2 acertos, mais 15 vezes o 3, mais 13 vezes o 4 e mais 6 vezes o 5.
Pronto. Tudo isso agora é dividido pela quantidade, que é a soma dessas frequências absolutas. Seria, digamos, a soma dos pesos, tá? Então, tudo isso dividido pela soma. 13 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. Mais 15, 31. 31 mais 13, 44. 44 mais 6, 50. Então, já vou colocar o resultado aqui, é 50. Pronto, então a média aritmética, tá? É fazer então o quê? Aqui é 0, mais 5, 8 vezes 2, 16, 45 aqui, 52 aqui e 30 aqui. Tá? Tudo isso dividido por 50. Tá? Então, observa que essa expressão toda se reduziu a isso aqui, tá? Eu digo toda e ela eu nem consegui colocar ela toda aqui na lousa, tá? Então, vamos somar. 5 mais 16, 21. 21 mais 45, 66. 66 mais 52, 118. 118 mais 30, 148. Então, o resultado ficou 148 dividido por 50, tá? Observa que 148 por 50, você pode fazer, sabe? Eu vou fazer na calculadora. Tudo bem, você pode fazer na calculadora. Mas você está numa prova e não pode usar? Observa que eu posso pegar essa fração aí e simplificar ela ao contrário. Geralmente a gente simplifica, né, dividindo. Aqui eu vou multiplicar por 2. Multiplica por 2. Aí vai ficar 296 sobre 100. Então a média vai ser, ó, duas casas decimais, vai ser 2,96. Então a média do número de acertos é 2,96. Lá na observação com o gabarito, diz que agora eu vou querer duas casas decimais, tá? Para essa atividade aqui, duas casas decimais. A outra, na outra atividade, bastava você deixar uma casa decimal, ok? Então pronto, a média do número de acertos é 2,96 acertos. Para calcular a mediana, então, eu vou apagar aqui e explicar novamente como é a ideia da mediana. Pronto, a gente vai calcular então aqui agora a mediana do número de acertos, tá? Então, para calcular a mediana, lembra daquela ideia, você coloca os números em ordem crescente, tá? Crescente ou decrescente. Colocou em ordem crescente, então a ideia é pegar o que tiver no meio dessa sequência, tá? Se a quantidade for ímpar, por exemplo, 5, a gente sabe que vai pegar o terceiro, tá? Se a quantidade for par, por exemplo, aí você pega a média dos dois do meio, né? Então você pega o segundo mais o terceiro. Como a quantidade aqui é 50, 50 é um número par, tá? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar a média, ó. Você pega 50, divide por 2, 25. Então você vai pegar a mediana, vai ser a média do 25º mais o 26º. Soma e divide por 2, tá? Mas aí, qual é o 25º número dessa sequência, tá? Para você não ter que escrever todos os números, você vai fazer isso aqui, olhando para essa tabelinha aqui, tá? Ó, a quantidade de zeros que aparece aqui é 3, então você já sabe que aqui é o primeiro número, e esse aqui já vai ser o terceiro, porque são 3 zeros. Esse 1 aqui, ele vem logo em seguida do zero, então ele vai ser o quarto número, tá? Agora, esse último 1 aqui, ele vai ser o quê? Ó, para chegar no último 1, você vai ter já ter passado por 3 mais 5, 8 números. Então, esse aqui é o oitavo número. Se esse aqui é o oitavo, o 2, o primeiro 2, vai ser o nono número, tá? E aí, para chegar no último 2, você já vai ter passado por 3 mais 5 mais 8,
por 16 números. Então, esse aqui é o 16º número, tá? Se esse aqui é o 16º, então esse primeiro 3 aqui, ele é o 17º, tá? E para você chegar no último 3, você já vai ter passado por 3 mais 5 mais 8 mais 15, que isso vai dar 31. Então aqui vai ser o 31º número, tá? O que eu quero é o 25º e o 26º. Eu já tenho aqui, já dá para ver, já dá para dizer quem é. Aqui seria o 32º, ok? Aí, para chegar no último quarto, já vai ter somado 3 mais 5 mais 8 mais 15 mais 13. 31 mais 13, 44. Seria já 44 números. Tá? Esse aqui vai ser o 45. E esse aqui, obviamente, vai ser o 50º número. Tá? Ok? É isso. Então, pronto. Eu já sei a posição de cada um deles. Então, a mediana vai ser exatamente o 25º e 26º. Ó, do 17º ao 31º é só o número 3. Então, a mediana vai ser então, o 25º, que deve estar aqui entre os 3, mais o 26º também, que é 3. Soma e divide por 2 e esse resultado é 3. Nem sempre esses dois números são iguais, tá? Poderia ser que o 25º fosse o 3 e o 26º fosse o 4, tá? Então a mediana é 3. E a moda é o que mais se repete. Aqui basta você olhar aqui a tabelinha. O número de acertos que tem maior frequência é exatamente o 3. Que foi 15. Então, a moda também é 3. E observa, média, mediana e moda, a ideia é que eles sejam valores próximos, ok? É isso. Próximo vídeo eu vou explicar a quarta questão.